Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos para a parte 3 do nosso estudo sobre a pedra que os construtores rejeitaram, que veio a se tornar a pedra principal, a pedra angular, aquela que, se retirada de uma construção, a construção rui, ela cai. Então, nós vimos no primeiro e segundo vídeo que essa pedra principal e angular é Yeshua Jesus, e não Kefas Pedro, porque até mesmo lá em Atos, capítulo 4, verso 11, o próprio Pedro fala que Yeshua Jesus é a pedra rejeitada pelos do Sinédrio, por vós é que é o Sinédrio ao qual ele estava falando, que era um Sinédrio corrupto na época, e que seria então os construtores, esse Sinédrio corrupto, que rejeitou a pedra angular e principal. Que é Pedro? Não, Pedro fala, é Yeshua, Jesus. E aí você vê que está tudo linkado lá ao Salmo 118, verso 22. Então, há dois tipos de construção que Yeshua, Jesus, ensina em suas parábolas. A construção na rocha, na pedra, e a construção na areia. Os senhores do mundo, que se acham senhores do mundo, não só do Sinédrio corrupto, como globalmente falamos, as autoridades políticas, midiáticas, artistas, né? Essa elite global em todos os lugares do mundo se acha como construtores, donos do planeta. Nós vemos fotos deles assim com a mão no planeta Terra, como se fosse deles, né? Como se as pessoas fossem deles, poder, status. Eles constroem na areia. Eles constroem sem respeitar os parâmetros de Deus, sem respeitar e sem colocar nas suas construções o próprio Deus, os seus ensinos. Então eles estão construindo na areia. A areia, vem a onda do mar e leva, vem a onda do mar e leva, destrói. Construir algo na areia é a mesma coisa que não construir nada, de que não ter nada. Então, os senhores do mundo que acham que mandam no mundo, nós estamos vendo assim, grandes escândalos e vai vir muito mais de tamanha brutalidade, perversidade, assassinatos, até mesmo crueldade com bebês, né? Pessoas que têm muito dinheiro, milhões, bilhões. Inclusive, tinha uma dentista, essa pessoa que está numa rede cruel aí de construtores do mundo, ou que se acham donos do mundo. Tinha uma dentista que arrancava os dentes de bebês para tamanha perversidade fazer com essas crianças e esses bebês. Então, aí você vê a falta da pessoa quando não tem Deus, quando não obedece às leis de Deus. Ela é pior do que um animal, ela se transforma em um monstro, em legiões de demônios dentro daquela pessoa e passa a ser tudo lícito para ela. E você vê que tudo que não é lícito, que é brutal, que é bárbaro, eles acham que é bom, eles gostam, eles ingerem sangue, eles barbarizam antes de assassinar, torturam, e tem fantasias ilícitas, né, digamos assim, que não são fantasias, são barbaridades e perversidades. E eles pagam muitas pessoas no mundo para blindar eles, para eles não serem pegos. Às vezes parece que foram pegos, mas não foram. Às vezes parece que eles morreram, mas não morreram. Eles têm toda uma ciência do inferno por trás, né? Então você vê que eles constroem na areia sem Deus. Você vê o perigo de estar nessa onda do mundo aí, que quer geralmente destruir as famílias, deixar as pessoas sozinhas. É claro, famílias estruturadas e construídas, as pessoas não conseguem escravizar, não conseguem colocar o jugo delas. Mas uma pessoa sozinha, que não frutifica, que não está com Deus, que não tem filhos, não tem cônjuge, é uma presa fácil, né? Para que eles, os poderosos, coloquem nessa pessoa suas fantasias mais cruéis. Fantasias, né? Absurdo. Então você vê que Jesus, Yeshua, fala que o sensato e o sábio
é aquele construtor, é aquela pessoa que constrói a sua casa na pedra. Ali vai estar como rocha, mas é pedra, né, gente? É aquele que constrói com fundamentos de Deus a sua casa, o seu lar, a sua empresa. Quando ele obedece às leis, os ensinos de Deus e está na base da sua construção, é uma construção que não rui, não cai. Porém, aqueles que se acham poderosos, comandantes, donos de uma cidade, de um bairro, de um prédio, né? Donos como pessoas globais, né? Donos da imprensa, donos de filmes, de Hollywood, etc. Se acham os donos, né? E aí você vê o poder e a ganância dessas pessoas, a sede delas em fazer o que é mal, que é perverso, que nem os construtores corruptos que estavam na época de Yeshua, Jesus. Grava isso, são as mesmas ações, o mesmo tipo de pensamento de ser humano, tudo para subjugar o outro, subjugar uma nação, uma cidade, um bairro. Eles são perversos, mentirosos. Você vê eles perseguindo Yeshua, você vê os governantes do mundo aí perseguindo pessoas. Quem eles perseguem? As famílias, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus. Se você for ler em Apocalipse, fala que eles vão estar perseguindo pessoas que guardam os mandamentos de Deus, que obedecem a Deus. Quem guarda o mandamento de Deus é aquele que obedece às leis de Deus, que não foram anuladas. Nós fazemos os sábados, as festas de lua nova, todas as festas anuais de Deus, como Pêssega com ervas amargas, não com chocolate doce. Né? Nós fazemos todas as festas que Deus nos ensina ali em Levítico 23. O que nós ingerimos? O que Deus fala que nós devemos ingerir. E nós não ingerimos o que Deus fala que não devemos ingerir. Sangue é algo que Deus fala, não ingira sangue. Nós não podemos ingerir sangue. Então, nada ao molho pardo aí, nada do que é feito com sangue. Olha, em hebraico, a palavra lá de Salmo 118, verso 22, que foi traduzida como construtores, vem da raiz baná. Construtores aí é um plural da palavra baná, que é rabonim. Ra é os, Bom, ali vem da palavra baná, que é o construir, e nin é o plural, tá? Então, os construtores, por isso quer dizer rabonim, quer dizer os construtores. E que significa essa baná? Significa construir, edificar, ou até mesmo o ato de fazer, a ação. Então, vê quando você tem uma ação pró-Deus, para agradar a Deus, é uma ação boa, você está construindo algo bom. Se você tem uma ação que não está nos parâmetros, nas leis de Deus, não é algo bom, é algo destrutivo que vai ruir. Mas não é só isso. Perceba que aqui os construtores seriam aqueles encarregados em construir, edificar, em fazer ações pró-Deus, que agradam a Deus, né? Ações boas. Que no caso poderiam ser líderes religiosos ou até mesmo simples pessoas, os justos, né? Baná, então, pode ser empregada na Torá tanto em construir e edificar estruturas físicas, como no caso em Bereshit, Gênesis, capítulo 6, 14. Você vê Noé construindo a arca, é usado ali Baná. Você vê também Abraão, construindo um altar em Gênesis, Bereshit, capítulo 12, verso 8. Mas também Baná é usado em hebraico no sentido metafórico de edificar, de construir ou até mesmo fazer, como também edificar uma família. Veja que em Bereshit Gênesis, capítulo 16, verso 2, Sara diz a Abraão sobre Agar: talvez eu me edifique através de Agar, através dela. Ali, Bané, da raiz Baná. Você vê que também, quando constrói uma família, está edificando, está construindo. Então, a raiz Baná está também identificada intimamente com bem, filho e bate filho. Olha porque eles querem destruir a família, construção de Deus.